Olá, seja bem-vindo você. Sempre bom ter você com a gente nesse GC Online. Está aqui com a gente o Anderson, Raíssa e Tairone. Talvez você participe do GC e se pergunte o que é o GC. É um grupo de crescimento, de crescimento mútuo. A gente partilha a palavra, reflete sobre ela, aplica dialoga antes, dialoga entre a gente e depois aplica essas verdades à nossa vida para que nós cresçamos como um corpo, como membros de um GC. É esse que é o grupo de crescimento. Eu quero poder orar por você então nesse tempo aqui para começarmos o nosso encontro e continuarmos aqui no Sermão da Montanha. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos pela nossa vida, por quem está participando do GC com a gente. Nós pedimos ao Senhor para que seja um tempo precioso, um tempo de edificação, um tempo de transformação, um tempo, Pai, de transformação também. Que seja um tempo maravilhoso para cada um dos irmãos que estão participando, Pai. Que a sua bondade, graça, poder e amor e soberania nos encontre aqui, transformando os nossos corações, fortaleça cada líder, Pai, cada anfitrião, cada co-líder, Pai, cada um dos meus irmãos que estão participando, Pai, a cada supervisor, a cada superintendente, a cada pastor de área, Pai, esse é o nosso desejo. Usa-nos, ó Pai, neste tempo aqui, nos capacita, Pai, a compreender o que Jesus está falando para podermos aplicar a nossa vida. Em nome de Jesus. Raíssa. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixa o seu complexo interior dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto deste novo coração, eu declaro a paz de
Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém, Jesus. Nós te exaltamos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Obrigado pelo nosso GC, obrigado por cada um dos meus irmãos que estão aqui, pelos que estão em casa ou em qualquer outro lugar. Que a sua bondade, graça e poder nos alcance sempre, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Na semana passada, nós voltamos aqui a falar sobre o Sermão da Montanha e nós falamos sobre o cristão e a questão da vingança, né? De não buscar vingança. E hoje nós vamos falar sobre a relação com o outro, a relação com o outro, e para isso iremos ler o texto de Mateus capítulo 5, do verso 43 ao verso 48. E o texto fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Porque ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se ajudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Mais uma vez, Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, porém eu vos digo, né? Nessa lição de hoje, a gente vai falar sobre como nós devemos nos relacionar com o outro, né? Seja ele quem for esse outro, né? Bem, na exposição do texto, é fácil amar quem nós gostamos e as pessoas que queremos bem. Por outro lado, amar inimigos é extremamente difícil e custoso. Então a lição já começa nos convidando a refletir que na exposição do texto, a ideia que você quer passar é muito fácil amar a quem nós amamos, ou quem nós gostamos, de quem nós gostamos, ou quem nos ama, né? Custoso e difícil é amar aquelas pessoas que nos perseguem. E o texto bíblico começa citando
Lá Levítico 19, para a gente, quando fala para amarmos o nosso próximo, não buscarmos vingança. Parece que o povo hebreu, os judeus dessa época de Cristo, eles entenderam a lei de uma forma equivocada. Eles entenderam que o seu próximo era somente os que faziam parte do seu povo e por isso eles demonstravam amor somente por aqueles que faziam parte do seu povo. E Cristo fala assim, não. Cristo estende isso dizendo assim, olha, o seu povo, ou melhor, você deve amar qualquer pessoa, qualquer ser vivo, né? E aí ele abre ainda mais esse diálogo para que mais pessoas possam ser amadas por esse povo que está aqui sendo questionado por Jesus, né? A discussão é a seguinte, que Cristo ele nos ensina que a nossa relação com outras pessoas precisa ser pautadas no amor. Lembrando que nós falamos aqui na semana passada, porque nós não buscamos justiça por meio da vingança, porque nós buscamos justiça por meio do amor. Então, os fariseus e os escribas pautavam seus relacionamentos por meio de justiça própria. E por isso eles condenavam aqueles que não faziam parte do círculo religioso e do círculo de nascimento ou do círculo da sua nação, né? Eles condenavam os que faziam parte de outros círculos ou de outras convivências ou de outras experiências. E aí, Anderson, o que você já entendeu por esse iniciozinho de conversa? Não, a gente percebe a inauguração de Cristo desse novo Israel, né? Então, assim, está ampliando essa questão do amor. Poxa, você não vai amar agora só aqueles que estão na mesma etnia que você, no mesmo círculo. Existe agora esse amor que ele agora abrange tudo, né? Abrange todos. Esse amor ele é escandaloso porque ele alcança até quem a gente acha que não deve ser alcançado e quem a gente julga não ser alcançado. Então, ele vem trazendo já esse outro, que é essa pergunta que a gente deve ficar decorrendo aqui sobre quem é esse outro, né? Como lidar com o outro. Esse é o nosso questionamento. Ele levanta, então, uma questão para a gente, então. É muito fácil amar quem nos ama ou é muito fácil amar quem é do nosso ciclo de convivência, quem nasceu no mesmo lugar que eu, quem tem a mesma história de vida. É difícil que alguém tenha a mesma história, mas quem tem mais semelhança na sua história de vida com a minha. É muito fácil amar quem pensa igual a mim, ok? É nesse sentido. E ele desafia os seus ouvintes que seguem a lei de Moisés e levanta uma questão. Ele está embaralhando aqui a mente desses ouvintes mesmo. É muito fácil vocês amarem quem vocês julgam ser o próximo de vocês. E vocês julgam que o próximo de vocês é o quê? Quem tem a mesma religião, quem tem a mesma origem, quem é de alguma das 12 tribos ou algo, né? Porém, eu estou dizendo para vocês que o convite que meu Pai faz a vocês é para que vocês amem quem vos persegue. Amem os seus inimigos. Olha só, lembrando aqui mais uma vez que no contexto em que Cristo fala essas palavras, existia um império governando ali como inimigo desse povo. É como se os ouvintes de Cristo estivessem sendo desafiados a amar o povo daquele império. Amar os romanos, por exemplo. Mais uma vez, então, Cristo está desafiando o seu povo a fazer o que aos nossos ouvidos soa como algo injusto. Ah, não, eu vou amar um povo que não merece? Eu vou amar? Não, não faz sentido. Como que você, Raíssa, entende já esse princípio de diálogo aqui entre Cristo e os ouvintes da época ali? Então, expõe o que está dentro do nosso coração e denuncia uma natureza que quer dominar o nosso interior, fazendo com que a gente escolha quem a gente quer amar. Ah, calma aí, tem uma condição melhor? Então eu quero te amar. Ah, você é mais bonitinho? Ah, então é você. Sabe, a gente quer escolher, o outro a gente vai cancelar. Então isso denuncia uma natureza que quer dominar a gente. E é engraçado porque o perigo, às vezes, de demonstrar amor só por quem tem coisas em comum comigo, é que eu não estou aberto, então, ao diálogo. Se eu estou sempre rodeado de quem pensa igual ou de quem fomenta somente o que eu acredito, né, isso faz com que eu não entendi ainda a caminhada ou a caminhada proposta por Jesus. Né, porque os fariseus, os mestres da lei, eles estão se rodeando de pessoas que estão o quê? Elevando o seu ego, massageando o seu ego, reafirmando que para eles é a verdade absoluta. E agora Cristo fala assim, não. Vocês precisam amar os seus inimigos. Amar os inimigos? Mas eu não deveria odiar os meus inimigos? Eu não deveria retribuir conforme eles merecem? Eu não deveria estar distante deles? E é engraçado porque eu já falei em algum momento aqui na lição, em algum GC online,
que é exatamente essa compreensão aqui que Cristo está debatendo, é com essa compreensão, ou com essa mentalidade que a gente lê o Salmo 1. O Salmo 1, quando diz que bem-aventurado é aquele que não se senta, que não anda com os escarnecedores e a gente entende o quê? Que a gente é uma classe diferente que não pode se juntar com um certo tipo de pessoa, que não pode conviver com um certo grupo de pessoas e por isso não pode devotar amor, afeição, sensibilidade a outras causas, a outras lutas, a outras demandas. E aí Cristo vem aqui e embaralha tudo, fala assim, vocês não entenderam nada. E essa guerra, Rafael, você percebe que ela não é apenas com os próprios romanos que estava, até dentro do próprio judaísmo, né, que existia, que algumas leituras vão falar que são judaísmos, porque eram várias vertentes dentro do judaísmo. E essa guerra entre eles era muito comum. Então, assim, do outro, você não é mais filho de Deus, você não é filho de Deus porque você não crê da mesma forma que eu, você crê que existe anjo, você crê que existe demônio, você crê que tem ressurreição, você não crê que tem ressurreição. E até o cristianismo saiu, era uma das vertentes do judaísmo. Então, dava muito conflito até dentro deles mesmo. E o próprio povo segregava e limitava quem fazia parte, quem não devia. Então, assim, essa crítica e esse denunciar de Cristo, essa explanação de Cristo, ela, assim, toca todos, né? Todos ali estão envolvidos dentro dessa segregação. E é engraçado na sua fala, porque os judeus, eles têm um problema com os samaritanos. E é um problema de origem, é um problema de nascimento. E eles acham que os samaritanos não são uma linhagem pura. E por isso eles não se relacionam com os samaritanos. É exatamente por isso que lá em João 4, quando Cristo pede água para aquela mulher, ela fala assim, como que você, sendo judeu, fala comigo? Olha só, Cristo quebrando um paradigma. Ele, sendo judeu, ele fala com uma samaritana. Para nos ensinar que o quê? Que eu não devo buscar me relacionar ou devotar amor somente a quem faz parte do meu grupo de relacionamento. Isso, no contexto igreja, é um problema. Primeiro porque a gente quer unificar a igreja. A gente quer tornar todo mundo um ser pensante como eu. Eu quero no GC aqui que todo mundo pense igual a mim. E o que não pensa igual a mim, mas que não pensa errado, pensa certo, mas de um outro ponto de vista, eu não quero me relacionar. Se alguém acredita em algo que eu não acredito, eu não quero me relacionar. E a lição mesmo de hoje propõe uma pergunta pra gente. Olha só que a lição pergunta. Como é que é o seu... Vou perguntar para você que está em casa ou em qualquer outro lugar. Como é o seu comportamento com os que não professam a mesma fé que você? Como que é o seu comportamento? É uma pergunta pessoal, sai do script. Como que é o seu comportamento com alguém que não professa a mesma fé que você, Raíssa? Desafiador, né? Porque a gente tem aquela mania de querer impor, eu tô certa, a minha verdade é a minha, ponto, acabou, não quero nem te ouvir. Então é desafiador, é por base de, Senhor, me controla, porque se for de mim mesmo, eu quero cancelar. Tchau, obrigada. E o seu, Anderson? É uma das coisas que eu tenho até estudado sobre esse diálogo interreligioso, né? Igual a Raíssa falou, sempre a gente nunca tem diálogo, a gente quer impor a nossa religião. Diálogo é com essa troca de informação. Sempre, quando eu não consigo colocar o que eu penso às pessoas, eu não me sinto que eu dialoguei bem, eu não senti que eu fiz esse papel. Mas eu percebo, então, se hoje em mim, realmente, abrindo aqui uma grande dificuldade em um diálogo interreligioso, desfazer de toda o que eu tenho de convicção para respeito ao que o outro também tem de convicção, é um trabalho assim, que exerce humildade, exerce respeito e que, naturalmente, eu não sinto inclinado a isso. Então, aí eu vejo o exercício a fazer isso. Ou né? talvez não é nem abdicar das suas convicções, é você ter as suas convicções e ir para uma conversa respeitando a convicção do outro, entendeu? Quando a gente fala sobre diálogo, a gente fala sobre... O pressuposto é respeito. Eu posso ter a minha verdade e para mim ela pode ser absoluta e ela pode ser terrível para mim e é absoluta, ok, tudo bem, desde que no diálogo com o outro eu não tente convencê-lo do que é absoluto para mim, mas eu entre num diálogo disposto a ouvir. Por quê? Porque Deus manifesta a sua existência de forma múltipla. Eu não sou detentor das verdades sobre Deus. Aqui no judaísmo mesmo, a pergunta que a mulher faz para Jesus é: vocês falam que o lugar em que se deve adorar é ali em Jerusalém, o nosso povo adora aqui. Onde que é o lugar? Tá, mas tem algum povo aqui que não está adorando a Deus? Não.
Ok? Então, como que eu, Rafael, hoje, como que eu... Sim, deixa eu fazer essa pergunta. Como é que você hoje, Rafael, se vê diante de um diálogo interreligioso, né? Com alguém que professa uma fé diferente? Eu respeito. A primeira coisa que eu tive que perder foi aquela cobrança de ter que convencer a pessoa da minha verdade. Se conversão é o convencimento acerca da verdade, é papel de Deus. O meu papel é testemunhar, e aí é onde a gente entra, então, com a importância do diálogo e do respeito para que as pessoas ouçam. E é engraçado porque, às vezes, eu tenho uma verdade, e pode ser absoluta para mim, só que eu nem sequer apresentei para a pessoa a verdade, eu quero convencê-la a vir para o meu lado, olha só. E aí não tem como, né? Não existe diálogo em ambiente que não há respeito, né? Não existe, não tem como ter esse diálogo. É exatamente contra isso e contra várias outras e contra uma série de outras injustiças que Cristo está falando aqui. Né? Ao invés de você amar somente quem reproduz o que você fala, o seu discurso, que é compatível com a sua fé, eu estou te desafiando a amar quem tem uma fé diferente e também a amar quem apedreja a sua fé. Olha aí, porque o inimigo não é o que tem a fé diferente. O inimigo é talvez o que se levanta de forma injusta contra o que você acredita. Às vezes nós, quando queremos suprimir a liberdade de expressão e de fé do outro, de culto do outro, a gente está se levantando como inimigos. É isso que a lição está falando. Vou ler mais uma vez aqui o texto para ficar claro as palavras de Jesus. Qualquer coisa que você discordar ou não entender, é Jesus, que é Ele que está falando. Olha o que ele fala aqui para a gente aqui em Mateus, no capítulo 5. Né? Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Ele sequer fala sobre os próximos, sobre os amigos, sobre os que têm a mesma fé. O que tem a mesma fé, beleza. Agora, quanto ao inimigo e quanto ao que persegue, ame. E é incisivo, ame. O que eu tenho que fazer em direção a alguém que tem uma fé diferente? Amar. Não, mas não é justo porque ele adora ídolo tal, porque ele fala... Ame. E se eu não amar? Se você não amar, você adora um ídolo também. E o ídolo é você. É a sua imagem refletida no espelho. Fica aí para você essa pergunta, então. Como que é o seu comportamento mediante aqueles que professam uma fé diferente da sua, né? A lição hoje tem como objetivo, né, nos revelar e nos mostrar o quão difícil é amar a todos. É difícil demais amar a todos. Concordam? Com certeza. É desafiador, né? Mais complicado ainda é não fazer acepção de pessoas. Amar é difícil. Não fazer acepção é difícil também, né? No geral, temos nossas preferências e quase sempre pautamos nossas relações nessas preferências. Olha aí como é que a gente está completamente equivocado. A gente está completamente equivocado. Por quê? A gente pode falar que Jesus fala para um povo específico, mas o discurso dele não anula, não exclui até mesmo os religiosos da época. Estudando João, quando eu leio João 8, eu percebo que aquele discurso, aquele diálogo de Jesus com os religiosos é a fim de convencer também os religiosos. Então, Deus não está libertando o povo hebreu do Egito para que o povo egípcio morra. Não. Ele liberta o povo hebreu para que a sua maravilhosa ação nessa libertação sirva de testemunho também para os egípcios. Entendeu? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade e perceber também esse movimento de Jesus na história para alcançar, sim, os pobres, sim, para alcançar também os perdidos, sim, mas, sobretudo, alcançar os pecadores. E quem eram os pecadores? Toda a humanidade. Toda a humanidade se encontra na realidade de destituída da presença de Deus, né? Então, é muito perigoso, então, não é que nós não devemos ter os nossos grupos de afinidade, mas é muito perigoso quando eu só me relaciono com quem eu tenho afinidade ou com quem reflete o que eu penso, com quem pensa igual a mim. Eu não sei se tem benefício nisso. Eu acho que se restringe muito, né? Porque o diferente eu percebo que faz crescer.
estica a gente. Estimula Assim, até mesmo a nossa reflexão acerca da nossa fé. Nos tira esse lugar de total convicção. Você fala assim, poxa, tem uma visão que um pouco antagônica, diferente do que eu penso, vai me esticar. Deixa eu pensar desse ponto de vista. Porque toda nossa avaliação, ela sai de um ponto de partida, né? E é engraçado porque se a gente entendeu esse mandamento, a lei de Moisés errada, é uma afirmativa. A gente entendeu equivocado e eles também tinham entendido. É por isso que a gente, às vezes, quer criar um universo, uma terra, um globo, um espaço completamente evangélico, para que todo mundo que esteja ali dentro pense igual a gente. Mas mesmo dentro da fé evangélica existe uma diversidade. Tem os irmãos presbiterianos, tem os batistas, tem os luteranos, tem os assembleianos. E aí? Não podem caminhar juntos? Não podem dialogar? Podem. Então, se podem, isso ensina para a gente que existe beleza na diversidade e que nós devemos prezar pela diversidade. Porque é exatamente o que eu tenho percebido, que às vezes no meu grupo de afinidade, quando eu erro, ninguém tem coragem de apontar o meu erro. Por quê? Porque eu realmente vou ficar nesse grupo de afinidade, por quê? Porque ali o meu ego é massageado. Mas quando eu me abro a outros grupos de relacionamento, eu vou encontrar com alguém que vai dizer assim, olha, Rafa, não foi legal essa atitude. Olha, Rafa, essa sua fala não foi boa. Olha, essas suas palavras, isso aqui, isso aqui. Isso é bom para quê? Para crescimento. É por isso que o outro, apesar de não exercer a mesma fé, apesar de não estar na mesma denominação, apesar de muitas coisas, ele sempre tem o que acrescentar na minha vida. E principalmente, Rafa, porque o nosso grupo de afinidade, às vezes, não vai nos corrigir porque eles pensam como nós e talvez aquela fala, aquela posição nossa, eles não vejam como errado. Então, assim, se eu estou num grupo que todo mundo é o mesmo padrão, tudo ali personalizado, então, se alguns comportamentos meus não vai preferir o outro. Como exemplo, estamos aqui 3 homens e uma mulher. Talvez nós 3 homens aqui numa estrutura machista falam uma frase que para nós é super normal, mas com a Raíssa aqui, ela fala assim, pô, gente, essa fala fere quem eu sou. Então, talvez os judeus aqui, eles estão vendo alguns outros judeus repudiando pessoas, excluindo pessoas, tratando pessoas com acepção, e eles não conseguem discernir que essas pessoas devem participar porque eles também vivem a mesma realidade de pensamento. Né? Então, esse é o desafio. É problemático ter um grupo de afinidade? Não. Desde que vocês se abram para poder ter essa crítica sempre, poder se perceber e permitam que outras pessoas entrem e que outras pessoas também saiam. Isso é relacionamento. Aqui no contexto em que nós lemos, Jesus ele é imperativo e nos dizer que devemos amar a todos, sem distinção. Todos, amar todos. E quem não merece? Amar. E quem está perdido? Amar. E o que peca? Amar. Amar todos. Né? Naquela época, assim como hoje, o amor era seletivo. Né? Eu amo alguém a partir do que esse alguém tem a me oferecer ou a partir da vida que esse alguém leva, se me agrada ou não, a partir se essa pessoa preenche o que eu acho, né? Os meus parâmetros morais, opa, eu amo. E se não preenche? E se não merece? E se tem uma outra religião que você supostamente odeia? Como é que Jesus ele nos manda lidar com essas pessoas? Amando. Amando. Né? Os fariseus eles escolhiam com base nas tradições e na religiosidade quem eles amariam. Assim como naquele tempo o amor de hoje é pautado no interesse, sempre em segundas intenções. Eu sempre amo porque eu estou interessado no que a pessoa de repente tem a me oferecer, né? Ou de como eu posso me beneficiar dessa relação supostamente de amor, né? É nessa realidade que foi criada uma frase muito popular que afirma que amor só de mãe. Amor só de mãe. Esse ensino de Jesus em nossos dias pode soar como algo muito árduo. Na verdade, todo o Sermão da Montanha, ele nos desafia a viver uma realidade que eu me pergunto assim, quando eu termino um GC, eu falo assim, meu Deus, tem muita coisa para caminhar. Eu estou até agora procurando a parte fácil do ensinamento. Eu falo assim, meu Deus do céu, tem muito caminho pela frente ainda. E a gente não tem que desanimar ao saber que tem muito caminho pela frente. Tem que agarrar na mão de Jesus e falar, me ajuda aí, que senão não vou não.
Então, esse ensino de Jesus em nossos dias pode soar como algo muito árduo, mas não é impossível. E aí que está, é árduo? É, mas é impossível? Não. Por quê? Porque Cristo nos capacita. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente vai amando, exercitando esse amar aos inimigos, orar por quem nos persegue, a gente vai exercitando, isso se torna depois uma prática normal, natural e, melhor de tudo, é que eu acho que transforma o nosso interior. Porque eu posso, no meu estereótipo, no externo aqui, eu posso demonstrar sinais de amor. Eu posso até mesmo orar por alguém que me persegue, mas lá dentro pode ser tudo mentira. Então parece que quando eu agarro nas mãos de Jesus e eu começo a viver esse processo, tem uma transformação que acontece no meu interior, que vai acontecendo nessa caminhada. Lembrando aqui, o que nós falamos no ano passado, durante boa parte do ano passado, é um processo, entendeu? É um processo. Para amar como Jesus, nós precisamos perdoar como Jesus. Né? É isso. E tem uma frase aqui de um autor chamado C.S. Lewis, ele fala assim: o perdão vai além da justiça humana. É preciso perdoar aquelas coisas que absolutamente não podem ser perdoadas. Nós precisamos perdoar coisas, práticas que não podem supostamente ser perdoadas. Né? Quando decidimos seguir o padrão do amor proposto por Jesus, decidimos que antes vamos perdoar todos que nos fizeram mal. Só assim, mediante o perdão, nós conseguimos fluir no amor verdadeiro. A inimizade não provém de Deus, sendo considerada inclusive como uma obra da carne. Então, no nosso coração não tem como habitar Deus e uma obra da carne, e um desejo de inimizade. Não é que a gente não vá ter inimigos ou vai ter desavença ou dificuldades com os irmãos, mas é essa disposição de viver em inimizade. Inimizade é uma disposição de viver em distanciamento do outro. Inimizade é o que a Bíblia chama de inimizade, é o que nós chamamos de cancelamento. Eu não quero ter contato com esse alguém. Eu não quero que esse alguém recomece. Eu não quero que esse alguém... Às vezes a pessoa errou com a gente, teve um tempo que ela estava perseguindo a gente, ela se arrependeu, pediu perdão e ainda assim a gente não quer, eu quero distância. Não fica perto de mim. É engraçado porque se nós fôssemos perdoados por Jesus e ele dissesse assim: ok, perdoei você, Raíssa, mas fica longe de mim. Não faz sentido nenhum. A gente ouve muito uma frase como falando assim: eu sou cristão, mas eu não sou bobo, né? Então assim, eu converti, mas eu não estou bobo. E às vezes a gente precisa, sim, estar bobo, né? Tipo, avaliar se ser bobo entra nesse quadro, aquele que vai perdoar. Eu percebo que o perdão, ele é uma das maiores expressões do amor. Porque o amar apenas com carinho, carícias, quando tá tudo legal no ambiente, é confortável. Mas quando há necessidade de ter perdão, é porque houve um desacerto, houve ali um desajustes, que eu vou precisar aplicar o perdão. Então, eu vejo uma das maiores expressões do amor mesmo, ele vem por meio do perdão. E aí tem um exercício que eu estava aqui pensando, que é um exercício para você que está participando do GC com a gente. Todas as vezes que você encontrar com alguém que demanda de você uma disposição supra-humana de amá-la, uma pessoa difícil, né? Vai para frente de um espelho e pensa que você, alguém como você foi amado por Deus e perdoado e amado. Se você recebeu perdão e amor, só tem uma responsabilidade: passar perdão e amor. Acabou. E aí esse argumento de pessoas difíceis, de o meu santo não bateu com o de não sei quem, eu sou crente, mas eu não sou bobo, tudo isso cai por terra. Porque isso é construção nossa para perpetuar a injustiça, para perpetuar que as pessoas continuem distantes. Isso é uma falácia nossa para que, ao invés de construir pontes, a gente continue construindo muros para não ter contato com pessoas. Então, a lição de hoje, na lição de hoje, nós somos chamados a essa perfeição, que é um caminho, tá? Não é levantei a mão, aceitei Jesus, sou perfeito. Não, é uma caminhada, né? Que nós só podemos alcançar nesse relacionamento com Cristo. Somente revestidos de Cristo, nós poderemos prestar o devido suporte uns aos outros, com o perdão mútuo. A comunidade cristã
é regada pelo amor, deve ser regada pelo amor e perdão, disposta a receber todos. O que é isso? Vou aqui traduzir. A igreja, por exemplo, ela é uma comunidade de Cristo e ela tem que estar aberta, capacitada, né, a receber todo tipo de gente. Mas a grande ênfase de quando as portas da igreja se abrem é que ela está capacitada, ela deve estar engajada em receber o pior tipo de gente. Gente que aos nossos olhos deveria ser odiada, desprezada. A igreja foi chamada para quê? Para levantar suas portas e receber essas pessoas. Mas e o lugar dos crentes, dos cristãos na igreja? Eles estão na porta, recebendo o pior tipo de gente. E dizendo assim, com seus braços estendidos, se eu fui recebido, você também pode ser recebido. Não é isso? Eu percebo que, se eu quiser algum dia resumir tudo da Bíblia em uma figura, tudo que o ensinamento da Bíblia nos proporciona, eu falaria que seria a mesa. Então, assim, esse convite que Deus nos faz a sentar à mesa, quando Ele fala sobre a ceia, Ele fala dessa comunidade, a qual todos estão sentados no mesmo lugar. E quando todo mundo é sentado, todo mundo tem o mesmo tamanho, todo mundo vai degustar da mesma comida, todo mundo vai ter a presença de todos e no mesmo lugar. Então, assim, falar sobre cristianismo é falar sobre essa diversidade mais próxima, né? Que ao nós olharmos sobre o diverso, é tendencioso a gente que ele seja diferente, esteja distante da gente. Mas eu percebo há um convite a sermos comunidade de Deus, sermos povo de Deus, sermos família de Deus, esperando, olhando para Deus, ver que Ele é uma comunidade, e também sermos uma comunidade, assim como Ele é. Amém. E qual que é a aplicação? Como aplicar esse nosso diálogo aqui nas nossas próprias vidas e também você que está participando do GC? Como aplicar isso à sua vida? Nós precisamos olhar para dentro de nós e em uma análise autocrítica, né, para percebermos se nosso amor é seletivo ou não. E é engraçado porque isso mancha muito da caminhada de Jesus, do testemunho dele. Se a gente ama a quem merece ser amado e nós odiamos a quem merece ser odiado, a gente não entendeu ainda o Evangelho. Porque o Evangelho diz que Deus amou quem era digno de ódio. Ok, se for esse o nosso caso, precisamos nos quebrantar e em oração, clamando para que o Espírito Santo nos mude. Clamando. E confessar esse pecado, porque esse é um pecado também. Uhum. Se eu amo um e outro não, eu não entendi. E aí eu queria que, antes de orar, ler uma frase que me marcou muito em 2016. Né? E a frase fala assim: eu só sei que amo verdadeiramente depois de ter esbarrado nas imperfeições do outro, depois de ter conhecido a sua pior faceta e mesmo assim continuar reconhecendo-a como parte a que não posso renunciar. Só o amor me faz conviver com o precário da vida, com a indigência humana. Que Deus nos capacite então a amar. Não a amar somente quem concorda com o que a gente fala, prega. Não amar somente quem compartilha da nossa confissão de fé. Não. Amar quem é diferente. Amar quem parece que não merece. Amar, né? Se tem algo que falta no mundo é amor. E aí nós precisamos entender que durante muito tempo nós amamos a ideia de amar. A ideia de amar ela é muito falada, mas a prática é muito distante. Todas as pessoas precisam ser amadas. Todas. Todas. E o que mais parece que é injusto, quando eu penso que a Bíblia está me mandando, Jesus está me mandando amar todo mundo, parece que é injusto, porque eu ainda acho que tem algumas pessoas que não merecem ser amadas, por erros que cometeram, por crimes, não merecem ser amadas. Mas Jesus insistentemente fala assim: Rafael, você está equivocado. Está equivocado, você está errado. Que Deus te capacite, meu irmão. Não tem mais o que falar. Deus te capacite a amar como Jesus amou, no amor sacrificial. O amor cristão deve ser o amor que faz referência a Jesus. É o amor que faz com que nós lancemos as pedras ao chão. A gente não está sentenciando ninguém à morte. O amor cristão, ele sentencia pessoas à vida.
É o amor de Deus que nos capacita a viver uma nova vida. É o amor de Deus que nos capacita a reproduzir aquele versículo. Se alguém está em Cristo, o que ele fez no passado não importa mais. Ele é uma nova criatura e de hoje em diante há uma nova possibilidade. Que Deus capacite você a amar o diferente, a amar o perdido, a amar o outro, a amar qualquer pessoa, a amar qualquer um, a amar. Que Deus te capacite a revelar esse amor, né? Que Deus te capacite a olhar para o seu interior e perceber. Se você não ama, é porque você ainda não, é porque talvez você não tenha tido um encontro com o amor dele. E é possível que você tenha tido um encontro somente com a religião, não com o amor de Cristo. Porque uma vez que nós tenhamos sido encontrados por esse amor, a gente só quer revelar o mesmo amor que nos encontrou, né? E aí você vai ter essa semana para você poder encontrar com pessoas que você não gosta muito de ter contato, que você atravessa a rua, que não tem uma boa origem, né? Lembra de Jesus, o argumento? Pode sair algo bom de Nazaré? Nasceu no filho de Maria e de José, o carpinteiro, né? Será que se Jesus estivesse aqui hoje, do jeito que ele estava presencialmente, né, naquele tempo, nos tempos bíblicos, será que nós amaríamos a ele? Será que se esse discurso que eu estou lendo aqui, nós ouvíssemos da boca dele, será que nós o amaríamos? A Bíblia diz pra gente, lá em João 6, o discurso dele, esse discurso foi tão pesado que os que deveriam amá-lo, os que tinham acabado de comer do pão que ele multiplicou, foram embora. Pai, nos capacita, Senhor, a amar. Amar a todos e todas. Amar não somente, Pai, os que reforçam os nossos discursos, mas amar aqueles que nos contrariam. Amar os que nos perseguem. Amar os que não são do mesmo partido que eu sou. Amar os que não pensam a política como eu penso. Amar os que não pensam teologia como eu penso. Amar os que vieram antes, amar os que estão vindo depois. Nos capacita, Pai, a amar o diferente de nós. Nos capacita a perceber, Pai, que o outro, ou que o próximo que eu devo amar, não é o que faz parte da minha origem, da minha tribo, de mesmo nascimento. O próximo talvez seja aquele que é o oposto de mim. Nos capacita então a amar a estes e a estas, em nome de Jesus. Raíssa. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como um fruto deste novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Que bom. A gente espera que esse GC tenha te abençoado. Se esforce para amar quem é diferente. Amar os que são de fora. Amar a todos e todas que Deus colocar no seu caminho. Ame os seus parentes que não conhecem a Cristo ainda. Ame os seus inimigos, ame. Por mais desafiador e difícil que isso possa ser, nós não estamos sozinhos. Existiu e existe um homem que nos ensinou o caminho do amor. Que Deus te abençoe e até semana que vem. Somos
somos corpo.